Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês e podemos compartilhar esses momentos de louvor. Você que está nos assistindo pela internet, que você seja muito bem-vindo e se sinta à vontade em nosso meio. Quero convidar a igreja agora que se coloque em pé, nós vamos dar início à nossa adoração. Santo, 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 poderoso Deus, venho te adorar, venho te exaltar. Santo, 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 nosso Criador, eu entrego a ti o meu louvor. Poderoso Deus, venho te adorar, venho te exaltar. Santo, 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 nosso Criador, eu entrego a ti o meu louvor. Nosso Criador e nosso mantenedor, invocamos a Tua presença entre nós. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão. Fica com a gente, Pai. Te pedimos em nome, por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a vinde a Jesus. Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus. Bom dia, crianças. Ih, tá tão fraco. Bom dia, crianças. Bom dia. Nossa, melhorou muito. Feliz sábado para vocês. Feliz sábado. É isso mesmo. Hoje a tia vai contar uma história que é assim, ó. Davi, quando era jovem, ele era um pastor de ovelhas, isso mesmo. Ele trabalhava lá com as ovelhas. Mas Deus transformou Davi em um rei. Davi ficou poderoso. Então ele foi morar num lindo palácio, cheio de ouro, de conforto, de empregados. Nossa, ele tinha tudo que ele poderia querer. Mas um dia, Davi pensou bem assim: nossa, eu morando aqui nesse palácio tão lindo, com tantas coisas, e a Arca da Aliança, que significa a presença de Deus, está numa tenda, cortinas. Não! Se a Arca da Aliança representava a presença de Deus, significa o quê? Que Deus estava morando lá numa tenda e eu, o rei Davi, morando num palácio? Isso não é justo. Aí ele teve uma ideia. Ele resolveu construir um templo. Eu vou construir um templo bem bonito para Deus morar, bem lindo para que as pessoas possam vir aqui e adorar Ele num lugar melhor. Então ele ficou muito empolgado. Aí ele foi correndo e contou para o profeta Natã:
olha, profeta, eu decidi construir um templo para Deus assim, grande, não sei o quê. Nossa, todo empolgado. Naquela noite, Deus apareceu para o profeta Natã e disse: eu tenho uma mensagem para o rei Davi. E o profeta ouviu. A mensagem era o seguinte: que Deus amava muito Davi, que Deus livrou Davi de muitos inimigos e tirou ele lá do meio das ovelhas e colocou ele num lindo palácio. Mas não ia ser o rei Davi que ia construir um templo para Deus. Deus não queria que o rei Davi construísse um templo para ele. Deus disse que ia dar descendentes para Davi, e seria o filho de Davi que iria construir o templo para Deus. Então, na manhã seguinte, Natã teria que contar isso para Davi. E Davi estava tão empolgado. Será que Davi ia ficar triste? Então então o profeta Natã chegou até o rei Davi e foi contar para ele. O que vocês acham, que o rei Davi ficou triste? Não. Quando o profeta Natã contou tudo para o rei Davi ficou feliz. Ele poderia ter ficado triste, né? Porque ele queria fazer uma coisa boa para Deus, mas Deus não quis. Mas o rei Davi ficou muito feliz. Tão feliz que ele fez uma oração para Deus, agradecendo, porque Deus estava tomando conta da vida dele. Sabe, crianças, nós devemos deixar que Deus tome conta da nossa vida. Às vezes, nós fazemos oração e pedimos algumas coisas que não acontecem. Parece que Deus não quer responder a nossa oração, mas, na verdade, nós devemos ficar agradecidos, porque é Deus que deve tomar conta das nossas vidas. É Ele que deve decidir o que deve ser feito ou não. Mesmo que, às vezes, a gente tenha ideias boas e queremos fazer o bem para as outras pessoas, a nossa oração tem que ser: que seja feita a vontade de Deus. Ok? Agora eu quero alguém para vir fazer oração. Isso. Legal. Quem mais? Aqui. Dá licença um pouquinho do... Isso, pode vir, princesa. Aí, vários voluntários, muito bem. Tá bom. Todo mundo com o olhinho fechado para orar. Ok. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este dia que a gente está daqui com o Senhor na sua casa. E quero que cuide de nós para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido Jesus, muito obrigado por esse dia. Abençoe nosso sábado, que temos um dia lindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque a gente está aqui na igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido Deus, muito obrigada por esse dia que estamos conversando com Deus. Obrigada por esse sábado. Obrigada pelo nosso alimento, pela nossa casa. Amém. Amém. Querido Jesus, muito obrigado por esse dia. Abençoe esse sábado e nos ajude a sempre ficar nos teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Dia. Amém. Agora podem pegar as pastinhas e sentar com a mamãe e com o papai. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. dos pequenos é o reino dos céus. Um bom dia e um feliz sábado a todos.
os irmãos aqui do portão e também os amigos que nos visitam se sintam abraçados aqui na casa de Deus, lembrando que aqui é a sua casa também. O Departamento de Comunicação, teremos alguns anúncios importantes a fazer. Primeiramente, teremos um curso aqui na igreja de como fazer pão para a Santa Ceia. Tá? O Departamento de Diaconato estará realizando esse curso no domingo, dia 21/5, às 15h30. Tá? Será aberto para todos. Então, para a gente fazer pão para a Santa Ceia. Amanhã, no dia 7, o Clube Desbravadores Cidade Sorriso estará se reunindo atrás do museu, ali no estacionamento do museu. Então, teremos muitas atividades ao ar livre, então não será no Colégio Adventista. Então, pais, atenção, amanhã o Clube Desbravadores vai se reunir atrás do Museu MUMA ali do portão. Hoje, às 18h30, teremos o nosso GREMAP. Então você, irmão, que gosta de praticar um esporte, jogar um futsal, um vôlei, então estaremos se reunindo às 18h30 no Colégio Adventista do Portão. Então você faça planos de estar com a gente lá. O Ministério Chama Coral promove, do dia 8 a 12 de maio, Altas Horas com Deus. Então, teremos as nossas madrugadas com Deus, mas para os jovens será um pouco diferente. Então, as madrugadas começam às 11h30 até a 00h30. Então, faça planos, começa a partir do dia 8 até o dia 12. Então, as madrugadas com Deus, Altas Horas com Deus, do Ministério Chama Coral. Se você faz parte do Ministério Chama, ou também você não faz parte, mas gostaria de estar presente, será muito bem-vindo. O Ministério de Louvor, durante todo o mês de maio, estará realizando testes. Então, fique atento aos horários. Será nos sábados, às 4h e às 6h30, às 18h30. Nos domingos, às 19h15 e às 21h. E nas quartas-feiras, às 18h45 e às 21h. Todos os testes serão feitos no Salão MJP. Teremos o curso de Libras aqui na igreja, que terá o início no dia 8/5, na segunda-feira. Então, esse curso vai ocorrer semanalmente. Se você tem interesse de fazer o curso de Libras, então você pode procurar o Zenildo ou a Ângela. Pessoal, R$1 pode salvar uma vida. Então, a gente tem um projeto aqui do Impacto Esperança, onde cada livro custa R$1. Então, você pode estar fazendo as suas doações. E o pessoal do MIPS, eu vou convidar aqui na frente, que vai fazer uma participação aqui para reforçar esse projeto tão especial aqui do Impacto Esperança. Bom dia, igreja. Convido os irmãos e irmãs do Ministério Pessoal também a estar conosco aqui à frente. Semana passada nós já estivemos fazendo a promoção do Impacto Esperança. Entretanto, no meio do feriado, muitas pessoas viajando, o coral jovem, o Chama Coral estava também se apresentando em outro lugar, o ECC acontecendo, então hoje nós vamos reforçar aquilo que já falamos na semana passada. Dia 27 de maio, daqui a 20 dias, nós teremos o Impacto Esperança. Impacto Esperança que tem o propósito de impactar o nosso bairro, o bairro do Portão. Mas antes de mais nada, nós precisamos permitir que Deus impacte o nosso coração para que nós possamos participar. Coloque na sua agenda, dia 27 de maio, o Impacto Esperança. Semana passada nós concitamos a igreja a participar através das suas ofertas, através das suas orações, através da sua própria disponibilização pessoal na participação. E já temos uma boa notícia. Nós começamos do zero, no mês de fevereiro, fazendo essa divulgação. O nosso termômetro está subindo. Vamos lá. Nós tínhamos na semana passada 10 mil livros, os recursos equivalentes a 10 mil livros. Fizemos um apelo semana passada para a igreja e esse termômetro já subiu mais um pouquinho.
Já temos ali 15.688 livros adquiridos. Entretanto, nós ainda estamos distantes do nosso alvo, que é de 25 mil livros. Vamos subir o termômetro? 25 mil livros. Por que 25 mil livros? Se nós atingirmos essa meta, 25 mil livros aqui na igreja, a associação cobrirá o restante para nós alcançarmos o nosso alvo específico, que é de 40 mil livros. Pode subir o termômetro até os 40. Depende do nosso esforço pessoal, nosso propósito de contribuir. Esse livro faz parte de um projeto de toda a divisão sul-americana. Já foram distribuídos 125 milhões de livros em todos esses 10 anos do projeto Impacto Esperança. Como foi dito no início, R$1 pode significar uma vida. Vamos à frente, o próximo. R$1 pode significar uma vida salva. R$1 não paga sequer a impressão, o papel que está constando nesse livro, muito menos o conteúdo. E certamente R$1 não significa nada para uma vida salva. O preço já foi pago pelo Senhor Jesus, seu sangue precioso já foi derramado na cruz para a salvação. Cabe a nós levar às outras pessoas aquilo que já um dia nós conhecemos. Nós temos aqui vários livros nessa estante. Cada chefe de família, um representante por família poderá hoje retirar um desses livros que está aqui nessa estante, mas com um propósito específico. O propósito é de ler esse livro em casa. Nas próximas 2 semanas, fazer a leitura desse livro, conhecer o conteúdo, para saber do que se trata e o que vai fazer a hora que entregar o livro, dia 27 de maio, e nos dias seguintes desse ano. Cada chefe, seja o chefe ou a chefe, um representante por família poderá retirar um livro da estante com esse propósito, ler em família esse livro. Se porventura acabar aqui na estante, não há problema, no Ministério Pessoal nós temos outros, é só nos procurar, qualquer um dos integrantes do Ministério Pessoal estará apto a fazer com que você receba o seu livro. E outro detalhe, essa camiseta que muitos de nós aqui está vestindo, também está à disposição daqueles que desejarem adquirir. O irmão Ricardo está na igreja, o irmão Ricardo, não o vejo aqui, mas o irmão Ricardo está disponibilizando essas camisetas, estará aqui no domingo à noite, estará às quartas-feiras à noite, estará inclusive no Gremap hoje à noite, colocando à disposição daqueles que desejarem. Você pode participar com seus recursos, não esquecer de mencionar no seu canhoto ali das ofertas e dízimos o objetivo. Muitas pessoas têm feito ofertas, mas sem especificar, esses valores não são computados para o projeto Impacto Esperança. Especifique, livros Impacto. Você pode participar fazendo a sua contribuição, o seu donativo, mas você pode participar efetivamente orando por esse projeto, a fim de que o Espírito Santo conduza esse livro até as mãos necessitadas por ouvir e ler aquilo que consta desse livro. E também você pode participar se colocando à disposição no dia 27 para impactar o bairro do Portão. É isso. Um bom dia a todos. Deus abençoe a todos. Para finalizar, o Ministério da Comunicação quer fazer um apelo aí com muito carinho para todos os ministérios. Se você tem interesse de fazer o anúncio, então você precisa mandar um e-mail, que é o comunicaçãoportão, sem acento, sem tio, sem cedilha, @gmail.com até a terça-feira, tá? Porque a gente precisa ter uma organização para preparar a nossa comunicação. Então, você que é líder de departamento, gostaria de fazer o anúncio, então nos procure por esse e-mail. A gente não faz anúncios, né, com WhatsApp e outros meios de comunicação, somente pelo e-mail. Então, eu gostaria de deixar esse recado para todos os ministérios. Hoje, na escala musical, teremos o coral adventista e com a mensagem, o pastor Diego Zanotto. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom, é um privilégio para todos nós, como adventistas do 7º dia, termos um local para que a gente se reúna, uma vez por semana, pelo menos, para adorar esse Deus maravilhoso, para agradecer todas as bênçãos. Mas nós temos uma missão também. Qual é a missão do adventista? Levar a mensagem ao mundo. É isso? Levar a mensagem ao mundo, amém? Então,
focados aí na nossa missão como adventistas do sétimo dia, eu gostaria de convidar todos, assentados mesmo, que cante conosco o hino Mensagem ao Mundo, que a gente possa refletir nessa canção, não apenas no que ela diz para nós, mas do que a gente pode fazer através da mensagem que Deus tem para nós. Número 327. Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz, pois Jesus, nosso Rei, esse momento especial da adoração, nós temos um pequeno vídeo que fala sobre a questão da adoração, nas ofertas e nos dízimos e como isso funciona dentro da nossa igreja. Vamos ver com o pessoal da mídia se é possível colocar neste momento e nós vamos comentar sobre isso. Os dízimos e ofertas são indispensáveis no processo de adoração. Eles são aplicados na salvação de almas a nível local e mundial. Quando trouxer suas doações à igreja, atente para o preenchimento completo da guia de distribuição. Anote o valor do dízimo, do pacto e de outras doações. Você pode doar utilizando dinheiro, cheque ou depósito bancário. Ao utilizar cheques, preencha-os em favor da União Sul-Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se realizou um depósito bancário, insira o comprovante no envelope para facilitar a identificação da sua doação. Informe-se com o tesoureiro da sua igreja sobre a conta para depósito e não esqueça de colocar junto a guia de distribuição. 100% dos seus dízimos são utilizados para a pregação do Evangelho e retornam para a sua igreja em forma de benefícios. Destes, 74% são destinados ao sustento do campo local, empregados na manutenção do ministério pastoral, obreiros do campo, produção de materiais, treinamentos e projetos de missão global. Do restante, 10% vão para a União Sul-Brasileira. Outros 10% para a divisão sul-americana, 2,5% para a Rede Novo Tempo de Comunicação e 3,5% para a educação básica, formação de pastores e ensino superior dos internatos. Já as ofertas são divididas da seguinte maneira: 60% ficam em sua igreja local, 20% vão para a sede mundial da igreja,
E outros 20% são divididos entre associação, união e divisão. Cada vez que você devolve seus dízimos, está declarando que Deus é o seu Criador e mantenedor. E, através das suas ofertas, o reconhecendo como Salvador e Redentor. O Senhor lhe deu o privilégio de participar da pregação do Evangelho Eterno em todo o planeta. Aceite essa missão e desfrute da bênção que é estar em paz com Deus. De forma bem didática, esse vídeo quer mostrar para nós que Atos 1:8 diz que receberemos poder ao descer o Espírito Santo sobre nós e seremos testemunhas de Deus em todos os lugares. Mas para chegarmos em todos os lugares, isso gera custo. E por isso a adoração também passa por esta área da nossa vida. Nós temos em nossa igreja o Portão Global. Temos missões sendo realizadas e muitas outras a acontecer. Mas muitas delas nós temos que cancelar, porque nós não temos recurso para tanto. Mas, se todos nós participarmos, o Evangelho será pregado, não só em nossa região, mas em todo o globo. E isso pode acontecer em pouco tempo. Então, invista o seu tempo e aquilo que você conquista através dele para a proclamação do Evangelho do Senhor. Isso é adoração. Neste momento, você pode participar através dos dízimos e ofertas. Que Deus o abençoe em sua adoração nessa manhã. Enquanto os diáconos passam recolhendo dízimos e ofertas, quero convidá-la para que cante o hino Sal da Terra, 486. Jesus nos deu essa missão, seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém. Que Deus seja louvado. Nesse momento, quero conversar com vocês sobre aqueles desafios que a gente tem durante a semana. Sabe, aqueles momentos que nos desanimam às vezes? Algumas situações, alguns problemas de relacionamento, alguns momentos que a gente sente que nem Deus está olhando para a gente. Mas nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos, que nós estamos nas mãos dEle. E isso é o que me conforta. Eu não sei você, mas isso é o que me conforta todos os dias. Porque eu tenho essa esperança. E até naqueles momentos mais tristes, de maior desespero, eu sei que Deus está comigo. Quero te convidar agora para que cante conosco sobre essa esperança e essa confiança que nós temos. Nós vamos cantar agora o hino Em Tuas Mãos, número 480. Você pode se colocar em pé?
em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Este é o momento da oração, mas nós temos um motivo a mais, em especial hoje, a orar. O Antônio Carlos está aqui representando o Portão Global, porque na nossa última missão, na cidade de Castro, na igreja onde hoje o pastor Paulo, que foi nosso auxiliar aqui, está atuando, muitas pessoas foram atendidas, e exatamente no dia de hoje, estará começando um projeto bem especial lá, né, Antônio? Pode explicar para o pessoal? Hoje, às 3h30, na Escola Adventista de Castro, estão recebendo 100 famílias para entregar os óculos para 100 crianças que vão receber, e eles estão preparando uma recepção especial para essas 100 famílias lá no Colégio Adventista, que é a apresentação dos desbravadores e dos aventureiros, e nessa apresentação eles querem abrir o convite para essas crianças participarem dos desbravadores e dos aventureiros. Então a oração que veio, que estão solicitando a igreja de Castro, é para isso, que os pais abram os seus corações e coloquem essas crianças nos desbravadores e nos aventureiros, que é o caminho para entrar com a palavra de Deus para as famílias. Então, esse é um pedido especial que veio para nós hoje orar por esse trabalho que ainda não concluiu. Tá? E além disso, né, Antônio, hoje também o pastor Paulo estará inaugurando lá o início das atividades para a partir de amanhã a construção da igreja, né? O término da construção da igrejinha lá, que fica no interior, a qual a igreja do Portão também está participando, auxiliando, e ele falou que em menos de 60 dias estará concluído todo o trabalho com o mutirão que estará começando a partir de amanhã. E nesse momento, nós vamos nos colocar de joelho, vamos ter um minuto de oração individual, cada um colocando seu coração nas mãos do Senhor, e para que a mensagem atinja o seu coração e o coração de todos que estão aqui presentes, vamos nos colocar de joelho e falar com Deus. Querido Pai que estás nos céus, nesse momento, o teu povo se ajoelha diante da tua presença no teu santo dia. Somos ainda pecadores, tivemos uma semana de algumas vitórias, mas algumas quedas no pecado, que às vezes a gente não tem força para vencê-los. Mas é de joelho que nós buscamos o poder para vencer os pecados
É de joelho que nós buscamos o perdão através dos méritos de Cristo Jesus. Porque lá na cruz, Cristo derramou seu sangue puro, sem pecado, numa terra contaminada pelo pecado. Esse sangue nos comprou e nos resgatou da escravidão do pecado. Nos libertou da morte eterna. Basta nós aceitar o sacrifício de Cristo e ir até os pés de Jesus, de joelho e suplicar: Senhor, nos perdoa. Senhor, nesse momento que não existe diferenças humanas, nesse momento que todos estão na mesma posição de joelhos, que o Teu Santo Espírito venha sobre a vida de cada um na Tua casa nesse momento. Esvazia o nosso coração das preocupações do dia a dia. Que nós possamos desconectar de tudo que é desse mundo e neste momento, Senhor, nós nos conectarmos somente contigo. Que nada neste momento, Pai, tire a atenção do culto de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Nós só podemos invocar esse nome do Deus Todo-Poderoso através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo. É pelos méritos dele que nós suplicamos, Senhor. Aceite a nossa adoração. Senhor, liberta-nos dos nossos pecados que atrapalham a comunicação direta contigo, Senhor. Mas que o Espírito Santo nesse momento fale à mente e ao coração de cada um, para que nós prestamos um culto de reverência, de adoração, com a consciência de que nós estamos diante de Todo-Poderoso nesse momento. Nós estamos diante do Deus Criador do universo e mantenedor de tudo sobre essa terra. Que nada nesse momento atrapalhe a comunicação contigo, Senhor. Que a mensagem que o pastor irá trazer seja uma mensagem de poder, uma mensagem de reavivamento, porque o momento que nós vivemos da história do mundo, necessitamos de uma vida reavivada em Cristo Jesus. Para que nós possamos unidos distribuir muito mais do que 40 mil livros. Que nós unidos possamos pregar o Evangelho para o mundo, que é onde tem alma sedenta e sincera caminhando por esse mundo, vagueando de um lado para o outro. Senhor, nesse momento de oração, suplicamos a Ti, aceita, ó Pai, as nossas petições, aceita as nossas gratidões, as nossas ofertas, os nossos dízimos. E perdoa, Senhor, se temos falhado nos dízimos e nas ofertas. Nos perdoa, mas nos capacita através do Espírito Santo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando andamos pela vida sem destino ou direção, quando faltam os amigos, autoestima e emoção, Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz. Volta ao nosso abraço,
salvação. Se são grandes nossas quedas, bem maior é o seu perdão. Cristo é nossa esperança, numa cruz por nós morreu, pra ter sempre ao seu lado quem um dia se perdeu. Ele o ama pessoalmente, é o Cordeiro de Deus. Se ele tira os pecados do mundo, ele vai tirar os seus. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, faz a alma quedar pra cuidar
Bom dia, feliz sábado. Como é bom estarmos na casa de Deus. Seja muito bem-vindo àquela que é a casa de oração para todos os povos. Você que está nos visitando pela primeira vez ou você que está nos acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo. É bom ter você conosco para adorarmos juntos a Deus. Eu gostaria de começar a nossa fala nessa manhã com 2 recados especiais. Primeiro deles, atenção pais e juvenis. Nós teremos hoje o início de uma classe de estudos bíblicos com os nossos juvenis. Então você juvenis e você pai de juvenil que gostaria de que o seu filho realmente se envolvesse num amor tremendo com Cristo, ainda maior, traga seu filho hoje às 3 horas da tarde, às 15 horas. Nós temos aqui uma equipe especial, o professor Antônio Carlos, a professora Nilcelene, a Lara e a Patrícia, e eu juntamente estarei fazendo parte dessa equipe, e junto estaremos abraçando os nossos filhos, que são herança do Senhor, para conduzi-los nos caminhos de Deus. Então, está feito o convite. Hoje, às 15 horas, nós estaremos nos reunindo ali no espaço Novo Tempo. O segundo recado tem a ver com o nosso último final de semana, que antecedeu a este. Nós, dentro do Ministério Seven, estivemos no nosso primeiro retiro espiritual. E esse retiro, para quem não conhece o Ministério Seven, vai ter um vídeo logo mais que você vai conhecer um pouquinho mais do que é esse ministério. Mas é um ministério que envolve jovens que gostam de surfar na onda de Cristo. Jovens que gostam de se envolver nessa onda da missão, na onda da comunhão, na onda da confraternização também. E na onda literal também, porque estivemos caindo no mar, algumas vezes o mar nos pegou e nos traiu, e outras vezes nós conseguimos ali por 3 segundos eternos, estarmos por cima de uma prancha. E isso foi inesquecível na vida de muitos, inclusive na minha. Bom, sem mais palavras, você vai acompanhar pelo vídeo agora. O retiro foi incrível, maravilhoso, foi muito além daquilo que a gente já imaginava que poderia ser. O pessoal muito criativo, teve festa de cores, teve festa na praia, teve luau, teve tudo, e acho que todo mundo está sendo aqui surpreendido. A palavra foi passada de uma forma muito didática, mesmo quem não nasceu na igreja adventista, está saindo daqui com uma gama de conhecimento muito grande, e eu acho que se o pessoal dá dúvida, tem que vir aqui, tem que participar do outro retiro que vai ter com certeza. Bom, o retiro foi uma coisa muito especial, marcou muito e me mostrou várias coisas, e foi num lugar muito especial, muito bacana. Em alguns momentos até eu senti que eu estava até em outro lugar, assim, tipo, nem no Brasil, assim, eu estava em outra vibe, em outro lugar muito bacana, e achei que foi muito legal, trouxe várias coisas interessantes para mim, para minha vida, e que eu vou tentar seguir aí, e achei muito bacana. Melhor retiro que já tive. Valeu aí! Sabes que vai valer a pena, sabes que eu estou com você, estou ao seu lado em meio às turbulências, então você não vai cair. Eu passei por algumas dificuldades na minha vida, assim, há mais ou menos uns 2 meses atrás que eu venho passando por essa dificuldade, por algumas dificuldades sequenciais, e eu estava bem distante de igreja, assim, sabe, distante de Deus. E aí eu recebi um convite da Aline para vir aqui para o retiro, eu topei na hora. E já quando a gente chegou aqui, a gente já sentiu um alívio muito grande desde a primeira pregação, assim, desde o primeiro culto, até a gente chegou a conversar, e
Eu até falei para ela que foi, dentre todos desse ano, foi o melhor feriado da minha vida, porque eu estou saindo daqui um pouco mais tranquila, um pouco mais acreditando que Deus faz por nós, sim, que Deus usa, sim, as pessoas para tocar o coração da gente, para mostrar pra gente que a gente precisa ouvir, saber e entender que, apesar de qualquer dificuldade que a gente passe, Deus está ali, Deus vai continuar segurando a mão da gente para que a gente não caia, não acabe seguindo o caminho errado. Então eu saí daqui muito feliz, muito contente e sem dúvida nenhuma, agradeço a toda a equipe do SEVEN, agradeço a Aline que me trouxe e agradeço a Deus porque foi Ele que proporcionou que eu estivesse aqui nesse momento e que eu pudesse passar por toda essa reconstrução espiritual e parar de perguntar para Deus onde Ele está e ter certeza que Ele está aqui do meu lado. Fala galera, beleza? Esse foi o retiro do SEVEN aqui, na Onda de Jesus. Eu acho que foi a melhor onda que eu já surfei, foi essa onda de Jesus que nós estamos aprendendo com esse pessoal aqui. Muito bom, parte espiritual, a parte de vivência, dia a dia aqui. A gente fica achando o melhor jeito de colocar a espiritualidade em prática. Eu acho que é nesse dia a dia, nessa convivência com todo esse pessoal que vem aqui, que a Igreja Adventista abraça, o pessoal do SEVEN. Foi o retiro com altas ondas rolando, alegria, contagiando todo mundo. Foi bom demais. Adorei. Valeu, galera do SEVEN. Um abraço. Fiquem com Deus. O retiro foi incrível, maravilhoso. Muito bem, essa é não somente uma prestação de contas, mas esse é um testemunho daquilo que Deus tem feito por meio desse ministério também. Nós vimos ali realmente vidas se colocando aos pés de Cristo. Pessoas que realmente estavam se questionando, até mesmo com relação à existência de Deus. E saíram daquele retiro com a certeza de que Deus falou o coração de cada uma delas. Eu peço que você continue orando por esse ministério. E se você, mais do que orar, quer participar desse ministério, você é convidado especial. Você pode procurar a liderança dessa igreja, a nós, também ao Elias, a Aline, e você pode fazer parte desse ministério. Nós estamos também nos reunindo todas as quintas-feiras, num pequeno grupo, às 8 horas da noite. E ali nós estamos fazendo alguns estudos bíblicos, um pouquinho mais aprofundados da Bíblia. E eu peço que vocês orem. Tem sido, assim, um momento crucial no momento desse ministério também. E que Deus realmente possa estar falando ao coração de cada uma das pessoas. Muito bem. Há cerca de um pouco mais de 2 meses atrás, boa parte de nós estivemos participando de um outro retiro. Foi o acampamento de verão. E se você ainda tem boa memória, você se lembra do tema desse acampamento. Qual foi o tema? Puxa vida, ninguém tem boa memória. Impossível, ou missão impossível. Muito bem. Ali nós tivemos realmente algumas experiências marcantes com Deus. E provavelmente você vai se lembrar agora, no sábado à tarde, nós fomos convidados a participar do Código Impossível. Ali foi uma missão excepcional que nós tivemos no sábado à tarde. E aqueles que participaram vão se lembrar de que aqueles que se envolveram foram contratados como agentes de Cristo. E eles tiveram que pesquisar, investigar e denunciar também vilões da Bíblia. Então, aproveitando o espaço que ali tinha, foram colocados pistas, provas a serem percorridas, códigos a serem desvendados, para então encontrarem vilões e localizarem esses vilões na Bíblia. Foi um desafio, foi algo bem interessante. Alguns foram traídos pela consciência, outros confirmaram algumas convicções e outros conheceram novas histórias. E a respeito desse assunto, desses 10 vilões que ali foram apresentados, investigados e constatados, nessa manhã nós vamos entender um pouquinho mais sobre 2 desses 10 vilões. Começando por um em especial.
Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 25. O título do sermão dessa manhã é A Lei Desobedecida, a Vitória Postergada. Deuteronômio, capítulo 25, e o verso 17. Assim que você encontrar o texto, curve a sua fronte e feche seus olhos, vamos falar com Deus. Eterno Pai, uma vez mais, clamamos a Tua presença em nosso meio. Já cantamos, já louvamos, já Te adoramos, e agora humildemente queremos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Também aproveitamos esse momento para interceder pela vida da Maria Aparecida. Estava aqui conosco, mas por algum mal súbito teve que se retirar. Mas sabemos que assim como o Senhor está conosco, o Senhor está com ela também. Vem ser presente, ó Deus, uma vez mais conosco, e que possamos ouvir a Tua voz por meio da eterna palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O texto aqui diz, a partir do verso 17, lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho, e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças. Bem, antes de nós entrarmos no contexto dessa história, eu queria chamar a sua atenção para a primeira palavra que nós lemos aqui na Bíblia. Qual é a primeira palavra? Lembra-te. Lembra-te. Quando você ouve essa expressão, de maneira marcante, o que te vem à memória? Que outra passagem da Bíblia consta essa expressão, lembra-te? Estou ouvindo alguns sussurros. Tem gente que está falando, Êxodo 20 e o verso 8, do contexto ali do quarto mandamento. Muito bem. A palavra hebraica para lembra-te é zahor. Zahor. Na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, essa palavra aparece 5 vezes. 5 vezes. A primeira ocorrência é em Êxodo capítulo 13, verso 3, quando Deus dá uma ordenança para que o povo de Israel se lembrasse do dia em que eles foram libertos do Egito e da escravidão. Está no contexto da Páscoa. E Deus fala, lembra-te deste dia. E uma vez por ano deveria ser celebrada a Páscoa. Uma ordem a respeito de uma festa, de uma celebração. A segunda ocorrência dessa expressão lembra-te é exatamente como nós comentamos aqui, em Êxodo, capítulo 20 e o verso 8. É o contexto também de uma lei que é apresentada de Deus para o seu povo, depois de ser liberto da escravidão e do cativeiro no Egito. A terceira ocorrência se encontra no livro de Números, capítulo 13 e o verso 4. Só que aqui a palavra não é um substantivo, não é uma ordem, mas é um nome próprio. Há uma descrição ali de Zakur, ou Zahur, no hebraico. Então, nós entendemos que esse nome não precisa ser considerado como um substantivo comum. E das 5 ocorrências, nós vamos prestar um pouquinho mais de atenção em 4, deixando essa ocorrência um pouco de lado. A quarta ocorrência está exatamente no livro de Deuteronômio, um pouquinho antes do relato que nós lemos aqui do capítulo 25.
Se encontra no capítulo 24 e no verso 9. Você pode acompanhar na Bíblia, Deuteronômio capítulo 24 e o verso 9. Aqui fala no contexto da ordenança a respeito da lepra. E nós vemos aqui Deus dizendo: lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Zahor, lembra-te. E a quinta ocorrência: lembra-te do que te fez Amaleque. Lembra-te do que te fez Amaleque. Nós tiramos aqui uma primeira conclusão inicial. Dentro do contexto desses 5 primeiros livros da Bíblia, a expressão Zahor, ela se enquadra num contexto de ordenança, de lei. Uma lei que é expressa segundo a vontade de Deus para os seus filhos, para ela ser seguida. E quando ela for seguida, a preservação, a vida, a felicidade, a salvação. Bem, a grande curiosidade é que quando nós lemos o verso 17, e essa expressão Zahor, lembra-te, parece que não se enquadra bem nos moldes de uma lei, de uma ordenança, dentro dos mesmos parâmetros que nós vemos nas outras ocorrências. Mas nós vamos entender como que Deus está apresentando essa ordem e por que Deus está pedindo, lembra-te de Amaleque. Por isso, como bons agentes de Deus, nós deveríamos fazer pelo menos 2 perguntas. A primeira delas: quem foi Amaleque? E a segunda: o que Amaleque fez para que Deus pedisse que o povo se lembrasse dele? Então eu convido a sua atenção para o livro de Gênesis, capítulo 36, e o verso 12. É a primeira ocorrência da palavra Amaleque. Gênesis capítulo 36 e o verso 12 diz: Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Ou seja, nós vemos aqui que Amaleque, ele foi neto de Esaú. Elifaz, filho de Esaú, teve Amaleque com uma concubina. Não foi nos padrões ou nos moldes comuns daquela época, de uma esposa fiel e que era a sua referência. Ele teve um filho com uma concubina. E esse filho foi Amaleque. Amaleque, neto de Esaú. Bem, essa é a primeira pergunta que nós fizemos. Quem foi Amaleque? A segunda pergunta, o que ele fez? Nós temos aqui o relato em Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, e o verso 8. Aqui fala da primeira guerra que houve entre o povo de Israel desde a saída do Egito. A primeira guerra que ocorre. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai. A peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Esse relato aqui, para alguns, ele é muito conhecido. Foi um momento em que Moisés estava com um bastão nas suas mãos, e ali Israel teve que lutar uma guerra que para eles era impossível de ser vencida. As nuances do texto aqui apresentam de que Amaleque ele foi traiçoeiro. Ele não seguiu nem mesmo os moldes de uma guerra naquela época.
E quando nós vemos na Bíblia, nós vemos que Amaleque, ele atingiu o povo de Israel por trás, pelas costas. E essa era uma ação desonrosa, desonesta, até mesmo na guerra diante de vários povos. Porque diante de um povo que estava numa caminhada, como se fosse um exército, na frente estariam os mais valentes, os mais experientes. E assim era com o povo de Israel. Os líderes, os cabeças, os capitães, estavam sempre à frente do povo de Israel. Atrás, por fim, ficavam as pessoas mais vulneráveis, mais frágeis, mulheres, crianças, idosos e até mesmo pessoas doentes, pessoas debilitadas fisicamente por alguma doença. Ou seja, quando o Amaleque vem e atinge o povo de Israel por trás, pelas costas, quem que ele atinge? Exatamente essas pessoas vulneráveis, indefesas, não preparadas para uma guerra e nem mesmo cogitadas para serem enfrentadas em uma batalha. Foi dessa maneira que Amaleque veio e atingiu o povo de Israel, em Refidim. Tanto é que o povo de Israel não estava preparado para essa situação que Moisés diz: amanhã, Josué, escolhe os seus e vai pelejar contra Amaleque. Bem, foi exatamente isso que ocorreu. E o texto diz que enquanto Moisés estava com o bastão erguido, o povo de Israel estava vencendo aquela batalha. Mas assim que ele abaixasse as suas mãos, Israel começava a fraquejar. E Amaleque, com os seus, começava a ceifar a vida de muitas pessoas. Essa foi uma guerra sanguinária. Temos a noção pelo texto de que essa guerra deve ter durado um dia todo. O texto continua dizendo, no verso 13, e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Verso 14, então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Escreve para a sua memória e compartilha com Josué, o futuro líder do povo de Israel. Hei de riscar o nome e a memória de Amaleque de debaixo do céu. O verso 15 diz que Moisés ali edifica um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira, ou Javé Nissi. Deus é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Essa guerra, queridos, era impossível de ser vencida a olhos humanos. E Moisés reconhece essa condição, tanto é que ele erige ali uma pedra, como um memorial, a memória sendo trazida, de que Deus conquistou aquela batalha pelo povo de Israel. Por isso ele disse: o Senhor é a minha bandeira. Quando Deus conquista vitórias diante do povo de Israel, ele era sempre reconhecido, além de Senhor dos exércitos, mas também Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Muito bem. Nós vemos aqui então o contexto desse cenário. Só que muitos povos começaram a se despertar e a reconhecer que Deus estava agindo realmente pelo povo de Israel. Muitos povos estavam temendo. E se nós fôssemos ao livro de Josué, capítulo 2, verso 10, nós veríamos ali que Raabe fala de acontecimentos bem antigos, comparados ao período em que o povo de Israel estava prestes a conquistar a terra de Canaã. E ela começa a falar de como Deus abriu ali o Mar Vermelho, de como Ele conquistou os povos, usando o povo de Israel. E ela fala: o nosso coração se encheu de pesar. Nós trememos e tememos. Porém, diante de todos esses povos, assim como o povo de Jericó, existia um povo que não temeu a Deus.
E se nós voltarmos agora para Deuteronômio capítulo 25, nós vamos ver que o relato traz exatamente essa expressão a respeito de Amaleque. Capítulo 25, e aqui nós vemos o relato no verso 18, a respeito de Amaleque, a última sentença, e não temeu a Deus. Amaleque, mais do que buscar conquistar um povo, Amaleque queria lutar contra o Deus, Criador dos céus e da terra, Deus mantenedor, todo-poderoso, Deus dos exércitos. Era contra esse Deus que Amaleque estava lutando. Ele estava afrontando o Deus todo-poderoso. E é interessante que nós vemos aqui essa ordenança de maneira construída muito diferente das outras ordenanças que Deus apresentou para o povo de Israel. Por 3 palavras, 3 expressões que eu chamo a sua atenção. A primeira delas, Zahor, lembra-te. A segunda delas, no verso 19, no finzinho do verso 19, apagarás a memória de Amaleque. E a última sentença, não te esqueças. Primeira, lembra-te. A segunda, apagarás da memória. E a terceira, não te esqueças. Isso é muito significativo. Deus deu uma ordem. E chegou um momento em que ele estava prestes a cumprir essa promessa, por meio dessa ordem. E o cumprimento dessa promessa que deveria ser cumprida por Saul é registrada em 1 Samuel, capítulo 15. Convido a sua atenção agora para o livro de 1 Samuel. Nós vamos ler aqui o capítulo 15. Aqui diz o texto bíblico, no verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Dizendo as palavras por meio de Samuel a Saul, disse, vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Era a hora da promessa ser cumprida. Deus cumpriria a sua promessa por meio de um corregente, de um rei, não mais príncipes, assim como foi Josué, príncipe de uma tribo, mas agora o povo já havia estabelecido para si um rei, e esse rei era Saul. Por meio de Saul, Deus queria cumprir aquela promessa. Uma promessa com uma ordenança parecendo um pouco cruel, pesada e dura. Deus fala, elimina toda a vida que existir em qualquer forma, seja homem, mulher, criança ou até mesmo os animais. Bem, e qual foi a ação de Saul? Saul saiu, foi à guerra, conquistou os amalequitas, porém, ele não cumpriu a ordenança de Deus, por meio de Samuel, de maneira completa. Verso 13 diz, veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, Saul dizendo a Samuel, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Essa foi a primeira mentira que Saul disse para Samuel. E Samuel responde no verso seguinte, então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo o poupou o melhor das ovelhas, dos bois, e qual é o propósito? Sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruirmos totalmente. O resto, porém,
destruímos totalmente. Essa foi uma segunda mentira. Se nós formos ao verso 8, nós vemos aqui que Saul tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio de espada. Esse era um costume de outros povos. Outros povos traziam o seu líder, o seu rei, como despojo também, sinônimo de soberania, de vitória, de conquista. E esse rei era preso pelas mãos e ele andava sendo puxado, debochado, chicoteado, açoitado, em meio às praças das cidades, em meio a todos os povos, e eles celebravam a vitória debochando e desonrando aquela pessoa. Porém, não foi isso que Deus tinha pedido para Saul. Destrói totalmente, apaga da memória, lembra-te, não te esqueças. E aqui Saul, ele tira a sua culpa de líder e ele transfere a culpa para o povo. Samuel, foi o povo que poupou. E essa foi uma mentira, porque se Saul desse a ordem para o povo executaria conforme a ordem do rei. E aqui houve a omissão, no mínimo, se não a desobediência por completa de Saul. Aqui há um propósito. Samuel, nós não destruímos os bois, as ovelhas, com um propósito maravilhoso, bonito, de oferecer como sacrifício a Deus. Veja, nós não vamos mais precisar pegar os nossos animais, mas agora nós temos aqui animais para oferecermos ao sacrifício a Deus. E dessa forma, a intenção de Saul era preservar os seus e fazendo com que outros oferecessem sacrifício a Deus. A resposta de Samuel vem no verso 19. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul a Samuel disse: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. E aqui vem uma das respostas e palavras mais profundas que nós podemos encontrar em todo o Antigo Testamento. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Bem, aqui nós vemos Deus tomando as dores e o sofrimento do seu povo para si mesmo. E essa é a primeira lição que nós poderíamos extrair desse conjunto de textos que nós estamos lendo. Queridos, as suas dores, as suas quedas, as suas derrotas e, mais do que isso, todas as injustiças que você sofre, Deus toma para si. Deus é o Deus que tudo sabe, é o Deus que tudo vê e que está prestes a agir com justiça. O pecado, ele gera duas coisas: culpa e consequência. Saul não se arrependeu, mas se ele tivesse se arrependido com um coração genuíno, assim como fez o seu sucessor Davi, ele poderia ser restaurado à presença de Deus. Mas Deus, naquele momento em diante, o rejeita como seu corregente. Porém, além da culpa, há consequências. E se você pensa que o pecado que você comete é você quem colhe as consequências, eu te digo que você está enganado. Vai muito além do que nós podemos imaginar. O pecado que nós cometemos atinge a nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Atinge ao nosso povo, a nossa nação, a nossa igreja e até mesmo a nossa sociedade. E isso nós vemos no livro de Esther. Convido você a ir para o livro de Esther, capítulo 3, e o verso 1.
Esther, capítulo 3 e o verso 1. Diz o texto: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Bem, aqui nós estamos vendo um rei do Império Medo-Persa, Assuero, e ele exalta, ele reconhece e coloca autoridade sobre Amã. E aqui nós podemos fazer duas perguntas, as mesmas que nós fizemos a respeito de Amaleque. Quem é Amã e o que ele fez? Bom, o verso 1 já diz aqui quem era Amã. Diz que ele era filho de Amedata e o que mais? Agagita. Quem Saul tinha preservado lá atrás? Agag. E aqui nós vemos um reencontro de um descendente de Amaleque com o povo de Deus. E a segunda pergunta, o que ele fez? Exatamente o que Amaleque fez. Agiu baseado na traição, na difamação, em levantar calúnias, inverdades a respeito do povo de Deus, para o destruir por completo. Esse era o propósito que estava no coração de Amã. Não temeu a Deus, não reconheceu a Deus e estava afrontando a Deus. Bem, ele agiu exatamente como Amaleque fez. Armou uma situação traiçoeira para destruir o povo de Deus, porém, foi destruído na sua própria armadilha. Nós vemos que o relato de Esther continua dizendo de que a forca que ele havia preparado para Mardoqueu, ou Mordecai, foi a sua própria forca. Aqui nós vemos um paralelo entre a história de Saul e a história de Esther. Saul, ele era benjamita. Mardoqueu também era benjamita. Amaleque segue a sua linhagem e Amã, Agagita, descendente de Amaleque. Duas descendências, dois povos. Duas histórias e um mesmo conflito. Porém, esse conflito não estava nos planos de Deus. Não era da vontade de Deus que o povo de Israel se lembrasse novamente de Amaleque e da sua descendência. Já era para eles estarem riscados da memória do povo de Israel. Isso não aconteceu, porque Saul foi desobediente. Porque Saul pensou que boas intenções satisfazem a vontade de Deus. Alguns dizem, né, de boas intenções, o mundo está cheio. Queridos, boas intenções não bastam diante da presença de Deus. Boas intenções somente não é o que Deus está pedindo do seu povo. Deus hoje está falando comigo e com você e Ele está dizendo, querido, boas intenções somente não é o que eu estou pedindo de você. Eu estou pedindo obediência. Quando nós temos boas intenções somadas à obediência, nós temos alegria, longevidade, paz, salvação e certeza de que Deus está agindo. O povo de Israel aqui no período de Esther foi preservado porque Mordecai tomou iniciativa. Foi até a presença de Esther. Esther já era uma princesa, tinha autoridade e uma certa influência diante de Assuero. Intercedeu a Esther, para que Esther pudesse interceder pela sua nação, pelo seu povo. O significado do nome de Esther é estrela. Estrela. Em várias línguas que você puder pesquisar, você vai ver que vai ter ampla relação. A palavra Esther e a palavra estrela. Ela agiu pela intercessão. E o resultado da intercessão foi a preservação. Algumas lições, e talvez duas delas, de toda essa história, de toda essa trama, de Amaleque, de Agag, de Amã,
em relação ao povo de Israel. Talvez duas lições. A primeira delas: o juízo de Deus é perfeito. Por mais que nós não entendamos por completo, por mais que aos nossos olhos, aos nossos ouvidos possa parecer algo duro, algo cruel, algo que humanamente possa ser questionável, mas se de repente você está buscando fazer a vontade de Deus e vem algo que Deus pede para você que é questionável, é porque agora é hora de agir em fé, em obediência à palavra de Deus. Deus é justo e soberano, Ele é perfeito. Não cabe a nós julgarmos o juízo do Todo-Poderoso. Quando nós seguimos o caminho de Saul, julgando os desígnios de Deus, nós nos colocamos no lugar de Deus e somos como Deus. Porém, somos imperfeitos, limitados, e o contexto é de derrota. Quando desobedecemos à vontade de Deus, a vitória, ela é postergada. A segunda lição: aos descendentes de Amaleque e aos que se portam como Amaleque, Deus vai trazer juízo. Eu gostaria de ler duas últimas passagens no livro de Apocalipse. Capítulo 2 e o verso 26. Apocalipse, capítulo 2, verso 26, traz aqui uma mensagem para a igreja de Tiatira. E aqui nós vemos a promessa do mensageiro, que diz uma mensagem do Filho de Deus. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre todas as nações. Aquele que me obedecer, aquele que fizer as minhas obras, vai ter autoridade sobre todas as nações. O verso 27 diz: e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. O verso 28 diz: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Novamente aqui, estrela é apresentado no último livro da Bíblia. Dar-te-ei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Apocalipse 22, e esse é o último texto que nós vamos ler nessa manhã. Apocalipse 22, o verso 16. Aqui a autoridade deste livro é apresentada no final, nesse último relato. E diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Queridos, quando nós estamos na presença de Deus e ouvimos uma mensagem de Deus, nós temos que agir como profetas, executar a vontade de Deus, executar a lei de Deus, colocar em prática em nossa vida, unirmos as nossas boas intenções, mas acima de tudo, a nossa obediência à palavra de Deus. E a vitória será conquistada. Um dia, Deus trará juízo sobre Amaleque e a sua descendência. Quem sabe você hoje está passando por um período na sua vida em que você está sentindo alguns golpes por trás. Quem sabe existam Amaleques, Agagues e Amãs na sua vida. Tenha certeza de que se você tiver a estrela da manhã na sua vida e a intercessão da estrela da manhã na sua vida, um dia você terá a autoridade da estrela da manhã. Você terá a presença da estrela da manhã na sua vida. E você regerá com cetro de ferro, não contra nem acima, mas com a estrela da manhã. E perseguição, oposição, nunca mais se levantarão na história desse mundo. Qual é a sua decisão? O obedecer é melhor do que sacrificar. Se essa for a sua decisão, eu quero orar com você nesse momento. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos porque a Tua palavra é viva e eficaz.
Quando nós vemos a história do Teu povo registrada nas Sagradas Escrituras, ó Deus, nós vemos também a nossa história recontada. Em nossos dias, podemos ter algumas quedas derivadas da desobediência. E vemos que a vitória, por vezes, é postergada. Mas hoje, atendendo ao Teu convite e ao Teu apelo em nosso coração, nós queremos receber a estrela da manhã na nossa vida. Nós queremos ter aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que é o Senhor, nossa bandeira, que luta por nós, que toma as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas derrotas como suas, ó Pai. Senhor Deus, nós clamamos hoje, vem lutar por nós. E mais do que isso, ensina-nos a Te obedecer. Por mais que às vezes encontremos questionamentos humanos, que possamos caminhar na fé e na obediência, fazendo a Tua vontade, porque assim a vitória será certa. Querido Pai, ajuda-nos a olharmos para Ti constantemente, ao que nós clamamos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, nós iremos sair desse lugar, mas eu quero fazer-lhes um convite, o que nós iremos fazer na sequência, que é a Escola Sabatina. E eu quero dizer aos nossos amigos que vieram pela primeira vez, entendo que algumas pessoas têm a necessidade de sair correndo, né? Tem aí suas obrigações, mas se você não tem, espera um momentinho que ainda estamos no momento de adoração e louvor. Aos nossos amigos que vieram aqui pela primeira vez, nós temos uma sala especial, que é a sala do Espaço Novo Tempo. E neste lugar nós iremos nos reunir, iremos estudar a Palavra de Deus. E queremos convidar você para estar com a gente. Ao sair pelo saguão, ali haverá pessoas para te orientar, estarão vestindo um colete que o levará até o Espaço Novo Tempo. A equipe da UMIPES, do Ministério Pessoal, estará ali para te auxiliar. Caso você não encontre esse lugar, pode me procurar que eu irei levá-los até ali. Aos demais, espero vê-los na Escola Sabatina e também no nosso culto de amanhã à noite, às 19h30 e no culto de quarta-feira. Desejo a você um bom sábado. E ao sair deste lugar, saiamos com reverência. Sugiro também que ao sair, evite de sair por esta porta, mas sim pelas duas portas ao fundo, porque irá facilitar o seu sair e não irá congestionar esse saguão. Desejo a você um bom sábado e que o Senhor te acompanhe e te guarde.